Fala aí pessoal e sejam bem-vindos ao quinto vídeo da Semana do Canivete, que é uma série de 7 vídeos que eu estou gravando sobre como escolher um canivete. Então no vídeo de hoje os temas abordados vão ser, na primeira parte, a questão dos métodos de abertura e na segunda parte eu vou comentar um pouco sobre os tipos de acabamento de lâmina que a gente tem. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo e nas lojas parceiras do canal, então tanto na loja Facas HQ como na loja da marca Wolf Attack, onde vocês encontram os modelos da marca SRM, com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Na Facas HQ vocês encontram uma série de marcas como, por exemplo, Kabar, Kershaw, QSP, Spyderco, Rogue, Civive e CJRB, por exemplo. Então eu quero começar o vídeo de hoje comentando sobre as principais categorias que a gente tem quando a gente fala em questão de ação dos canivetes, sendo que a primeira realmente são os canivetes com ação manual. Então um canivete que você realmente tem que vir abrir e no mecanismo de abertura não tem nenhum tipo de mola ajudando o canivete a abrir. Então a gente tem os canivetes manuais, que são a maioria dos modelos aqui na mesa, sendo que a gente também conta com os canivetes chamados canivetes automáticos, como por exemplo esse Kershaw Launch 13. No caso dos canivetes automáticos, por exemplo, quando você aperta um botão, tem uma mola que vai lá e abre o canivete. A principal diferença que a gente tem entre os modelos automáticos e os modelos manuais é que com os canivetes automáticos, na hora de fechar, você tem que vir aqui e carregar, por assim dizer, aquela mola. Então você tem que fazer aqui uma força ali que está colocando uma tensão ali na mola, que quando você aperta, por exemplo, um botão, ele vem e abre a lâmina. No caso dos modelos automáticos, a gente também tem os canivetes chamados OTF, ou canivetes com abertura pela frente, out the front. Sendo que nos modelos OTF a gente tem dois tipos de ação. A gente tem OTFs com ação dupla, como por exemplo esse, em que a ação serve para vir aqui tanto para abrir como para fechar o canivete. E a gente tem os OTFs de ação simples, em que você só consegue, por exemplo, abrir o canivete e para fechar ele você tem algum outro tipo. Alguns, por exemplo, tem uma alavanquinha aqui, alguma coisa que você puxa e carrega aquela mola. Sendo que com os modelos OTF, então a gente tem essa ação. Uma curiosidade dos modelos OTF é que na maioria dos modelos com ação dupla, como por exemplo esse que eu estou mostrando para vocês, no caso esse aqui é um CCT Liberdade, a lâmina quando ela vai abrir ela não tem muita força. Então por exemplo, se a gente vem aqui, ó, vocês podem ver, ela só entra aquilo ali no papelão, não entra muito fundo e ela não tem força. Então se seu canivete OTF ficar assim com a lâmina solta, basta você vir aqui, puxar ele para frente e soltar que ele volta a funcionar. Nos casos dos modelos de canivetes automáticos, eu acho a ação automática mais legal, assim, de você fazer, mais divertida de apertar do que prática e útil para o dia a dia. Vou explicar um pouco para vocês o porquê eu acho disso. No caso dos modelos OTF, a gente tem a questão de que é um mecanismo que não é tão confiável na questão da abertura. Então, por exemplo, se tiver algum tipo de sujeira, alguma coisa impedindo a lâmina de vir ali e abrir totalmente, a abertura já não vai ser completa, ele não vai abrir e travar de forma adequada. Enquanto, por exemplo, com os modelos automáticos de apertar com o botão, eu acho eles mais difíceis da gente vir aqui, pegar, segurar ele direito, porque eles têm uma espécie de um coice quando você abre. Então, quando você abre aqui, a lâmina faz uma força ali, que é mais fácil você, por exemplo, derrubar o canivete. Eu acho muito mais simples a gente utilizar um canivete do tipo manual com o detente. Então, eu expliquei para vocês no vídeo de ontem o que é o detente. Com o detente bem acertado, eu acho muito mais fácil vir aqui e abrir um canivete manual do que procurar na questão do modelo automático o botão, segurar ele firme para não cair e apertar o botão do canivete automático. Mas é claro que, por exemplo, nos modelos automáticos, como a gente tem aqui a questão da força da mola agindo sobre toda a abertura do canivete, em todos os momentos da abertura do canivete, ela é uma abertura mais segura no sentido de continuar abrindo depois que ela começou. Por exemplo, com o canivete manual, se alguma coisa bate ali na lâmina, ela vai parar e não vai abrir totalmente. Sendo que a gente tem um meio termo entre os modelos manuais e os modelos automáticos, que são os chamados canivetes com abertura assistida, ou assisted. No caso da abertura assistida, ela tem uma mola ali, então a gente abre como se fosse abrir um canivete manual, só que tem uma mola que ajuda o canivete a abrir. Então, por exemplo, essa parte aqui ele tem um comportamento como se fosse um modelo manual, e aqui no começo vocês podem ver que ele tem uma mola que auxilia a abrir. O assistido normalmente ele era utilizado antigamente quando as marcas não conseguiam fazer um detente. Então esse mecanismo que deixa a trava do canivete fechado é eficiente. Então era difícil ter um canivete manual que você conseguia vir e abrir ele sem falhar. Então as marcas utilizavam muito o assisted, mas atualmente é raro a gente ver canivetes com abertura assistida, canivetes de boa qualidade, canivetes bem feitos, sendo que eu particularmente não sou muito fã da abertura assistida, porque na hora de fechar você não consegue pegar um canivete de abertura assistida e fechar ele como, por exemplo, um canivete manual, em que você não precisa vir ali e fazer uma força extra aqui para carregar a questão da mola. Lembrando que do ponto de vista de durabilidade na questão dos modelos automáticos, a gente também tem uma mola que também tem uma vida útil,
E a questão do assistido, então, é mais uma coisa para quebrar, mais uma coisa para deixar o canivete mais complexo, que eu particularmente não sou fã. Sendo que um comentário que é interessante fazer é que na linha de automáticos, quando vocês compram na Facas HQ, que é representante oficial da Kershaw, vocês conseguem acionar a garantia da Kershaw pela Facas HQ e, por exemplo, se a mola do canivete automático, que a Kershaw dá uma garantia de, se não me engano, são 100 mil aberturas, se por algum motivo quebrar, ou de um canivete assistido da Kershaw quebrar, vocês conseguem pedir uma peça de reposição sem custo algum. Então essa é uma vantagem da questão de ter representantes oficiais aqui no Brasil. Mas agora que eu comentei sobre o tipo de ação, eu quero falar sobre a questão de como funciona o mecanismo do pivô do canivete. Então, por exemplo, se ele utiliza um rolamento ou se ele utiliza uma arruela que eles chamam de washers, que normalmente são feitos com alguma liga de bronze. Sendo que aqui a gente tem uma foto de um modelo com washers, que no caso era o modelo da SRM 9211, sendo que alguns canivetes, por exemplo, combinam alguns tipos de washers, então eles, por exemplo, usam um washer de Teflon combinado com um washer de metal, ou, por exemplo, 2 washers de metal, ou utilizam apenas um washer, e não é porque ele utiliza arruelas que ele não vai ser um canivete muito suave. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas opções de canivetes que utilizam arruelas, como o Sage 5, e eles mesmo assim conseguem uma ação também ali muito suave. Porém, normalmente, os modelos que utilizam rolamento, como por exemplo os modelos da marca Civive, eles têm uma ação ali que ainda assim é bem mais suave que os modelos que utilizam washers. Então os rolamentos podem ser tanto feitos com esferas de aço, como também com esferas cerâmicas. Sendo que eles podem ter, além da questão das esferas, em alguns modelos eles utilizam rolamentos ali no formato cilíndrico ao invés de utilizar esferas, mas no geral o que eu vejo que tem a melhor ação são os rolamentos cerâmicos com o formato de esfera. Uma curiosidade interessante sobre a questão dos rolamentos é que quem inventou esse esquema, então essa ideia de utilizar rolamentos ao invés do pivô, por exemplo, aqui a gente tem um canivete com rolamentos, foram 2 brasileiros em conjunto, então 2 cuteleiros top de linha, então cuteleiros de nível internacional aí do Brasil, que são o Rick Lala, então o Rick Lala que tem o Insta dele, e o Icoma, então o Flávio Icoma. Aqui a gente tem, por exemplo, um modelo que o Icoma desenhou, tem ali escrito Icoma Design. E é muito legal ver a questão do reconhecimento que eles têm, então, fora do Brasil. O Rick Lala também é um cara muito gente boa, já conversei com ele em algumas feiras de cutelaria. Mas comentando agora, então, um pouco mais sobre a questão das vantagens e desvantagens em relação a modelos que tem a questão dos washers, como, por exemplo, esse Benchmade aqui utiliza washers, mas também tem uma ação bem suave, e modelos que utilizam rolamentos, como, por exemplo, esse CJRB Pirate. No caso, esse Pirate agora, ele está com a ação bem suave, ele deve estar com algum tipo de sujeirinha, e justamente porque a questão dos rolamentos, eles são bem mais sujeitos a acumular sujeira. E a questão dos washers, por exemplo, são bem mais resistentes. Então, se você tem um canivete que vai estar ali com trabalhando num ambiente muito sujo, que, por exemplo, vai sofrer mais impacto, a ideia de ter um washer é mais resistente do que, por exemplo, a ideia de ter um rolamento. Sendo que a questão relacionada à suavidade da abertura, então, por exemplo, a suavidade de um mecanismo com washers, ela está muito ligada não só ao tipo de rolamento utilizado, mas também com o nível das tolerâncias. Então, quão bem o canivete é feito, por exemplo, o quanto é liso ali a parte que a gente tem o contato dos washers com a lâmina e dos washers com as talas. Outra coisa que também faz diferença é a forma como, por exemplo, esses planos estão adequadamente paralelos. A gente também tem, por exemplo, alguns modelos que não utilizam nem washers nem rolamentos. É o caso, por exemplo, do modelo Cabardozer e da maioria dos canivetes suíços. Esse meu Cabardozer, na verdade, o que ele conta? Ele tem vai ser difícil tentar mostrar para vocês, mas ali na lâmina ele tem alguns ressaltos do próprio plástico do canivete no formato dos washers. Então a lâmina fica deslizando diretamente sobre a tala. Mas mesmo assim, por exemplo, esse aqui é um modelo que eu já utilizei tanto, mas tanto mesmo, que só a questão do uso já deixou essa abertura muito mais suave. Outro fator que também influencia muito na questão da suavidade da abertura é o quanto esse parafuso aqui, então o parafuso do pivô, está apertado. Com um parafuso muito solto, você vai ter jogo na lâmina. Com um parafuso muito apertado, você vai ter uma ação que vai ser dura, não vai ter uma ação tão suave assim, por exemplo. O ideal é você ajustar o pivô do seu canivete para um ponto, então um aperto ali que ele nem tenha jogo, nem fique com ação muito dura. Mas agora que eu já fiz esses comentários para vocês, vamos começar a passar realmente ali para os métodos de abertura. O primeiro método de abertura que eu quero comentar para vocês são justamente esses pinos aqui que ficam na lateral do canivete, chamados thumb studs. Então a gente tem uma série de modelos que contam então com os thumb studs, sendo que a abertura por eles vai depender muito da questão também de como é feito o detente, que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem, para você realmente ter essa ação. Então o canivete precisa ter uma ação suave e um detente bem feito, um detente com a força bem
digamos que bem ajustada ali, então a força que você precisa para vir e liberar a lâmina, para que ele realmente consiga abrir dessa forma. Então abrir aqui os 180 graus para chegar ali no ponto de abrir a lâmina mesmo. Então os thumb studs podem ser de diversos formatos, diversos tamanhos, diversos materiais. Esse aqui, por exemplo, é feito em aço, esse aqui é feito em titânio. A gente tem, por exemplo, aqui alguns outros modelos que utilizam a abertura pelos thumb studs, sendo que o interessante é que você consegue abrir ele tanto com o polegar, e alguns modelos você também consegue vir aqui abrir com o dedo do meio, chamado Spide Flick, dessa forma aqui. Uma desvantagem que a questão dos thumb studs tem é que eles ficam no caminho da lâmina, como vocês podem ver ali. Então eles ficam no caminho da lâmina quando você está cortando alguma coisa. E eu deveria ter começado, na verdade, por um outro método de abertura, que é o método de abertura, então, com as duas mãos. Em alguns modelos a gente tem a questão ali de uma ranhura, e você vê então aqui com as duas mãos e abre, como por exemplo a gente tem com os canivetes mais tradicionais da Buck, ou também, por exemplo, ali com os canivetes suíços. Nos canivetes suíços aqui a gente tem um espaço para você vir com a sua unha, travar ali e abrir com as duas mãos. Sendo que uma vantagem desse método de abertura é que em alguns países você não pode ter, por legislação, você não pode ter canivetes que você consiga abrir com uma mão só. Então, para alguns países você tem que ter canivetes que obrigatoriamente você precise das duas mãos para abrir. Assim como, por exemplo, em alguns países a gente tem a questão da legislação sobre o tipo de trava, onde você só pode utilizar modelos com a trava do tipo slip joint. Então o próximo método de abertura que eu quero mostrar para vocês é muito parecido com a questão do thumb stud, que é o chamado thumb disc, que na verdade é um disco que fica aqui na parte de cima da lâmina e ele tem um funcionamento muito semelhante com o thumb stud, porém ao invés de um pino a gente tem um disco. O próximo sistema de abertura que eu quero mostrar para vocês, ele foi inventado por essa marca, que é a marca que tem uma aranha ali no símbolo, que é o chamado thumb hole, então simplesmente um buraco na lâmina. Como a Spyderco inventou com esse buraco com formato redondo, só a Spyderco utiliza esse tipo de buraco. As outras marcas sempre fazem algum tipo de buraco com outro formato que não seja redondo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Giant Mouse Atelier, vocês podem ver que ele tem um buraco ali em outro sentido. Aqui a gente tem o Civivi Orts, a gente tem uma série de outros modelos que tem um buraco. Em alguns modelos fica até mais difícil abrir, o buraco está lá só pela questão estética. Porque, por exemplo, com esse Civivi é difícil você vir aqui e abrir pelo buraco com o polegar. Você abre ele mais por esse método, que eu vou mostrar para vocês a questão do método flipper. E você até consegue vir aqui tentar abrir dessa forma, mas é um pouco mais difícil. Porém, no geral, comparando, por exemplo, um modelo com o buraco da lâmina e um modelo com o thumb stud, normalmente com o modelo com buraco na lâmina é mais fácil você fazer o chamado Spide Flick, que tem justamente esse nome por causa que eles costumam fazer com os modelos da Spyderco. Então é mais fácil você vir aqui fazer o Spide Flick do que, por exemplo, com o modelo de thumb stud. Com os thumb studs, alguns você consegue, outros fica um pouco mais difícil de fazer o Spide Flick, como, por exemplo, a gente tem esse Giant Mouse Nazca. A questão do acesso ao thumb stud também é importante, o formato do cabo tem que liberar um acesso ali, sendo que em alguns modelos, como vocês podem ver aqui atrás, fica um pouco mais difícil de você vir aqui e tentar abrir com o Spide Flick. Mas em contrapartida, normalmente com os modelos com thumb stud é mais fácil você vir e abrir com o polegar do que com os modelos que tem um buraco ali na lâmina como método de abertura. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, é mais fácil você vir e falhar aqui na questão da abertura com um buraco na lâmina do que com o thumb stud normalmente. Mas a gente tem alguns modelos em que esse sistema fica bem fácil de você vir e abrir. Por exemplo, com canivetes com travas do tipo backlock que eu mostrei para vocês ontem, normalmente você pretende vir aqui e abrir o canivete dessa forma. Então, ter o movimento contínuo com o seu polegar. Porque se você tentar vir aqui e flicar ele, como ele tem a força da mola ali aplicando no canivete, é um pouco mais difícil. Com um pouco de treino, se você fizer com o jogo da mão ali também, dá para abrir flicando, mas dependendo do tipo de trava, é mais fácil ou mais difícil de abrir os canivetes dessa forma. Então o próximo método de abertura que eu quero mostrar para vocês é o chamado flipper, que fica aqui na parte de trás do canivete. Então você vem e puxa ali na questão da abertura. Alguns modelos de flipper funcionam bem, tanto você puxando ele para baixo, como você também, por exemplo, empurrando ele para o sentido do cabo. Isso vai fazer muita diferença com base na questão da relação entre o ponto onde você aplica a força do flipper e o pivô do canivete. Então, por exemplo, tem alguns modelos onde a força onde você aplica a força fica mais próxima aqui na questão da linha com o pivô, onde você apertar ele aqui por cabo não faz diferença. Estou fazendo muita força aqui, não abre, porém na hora de vir aqui e puxar, ele vai abrir de forma adequada. A gente também tem canivetes que combinam tipos de abertura diferentes, como por exemplo a gente tem com o SRM 9008. Então o 9008 tem tanto abertura pelos thumb studs, como também abertura aqui pelo sistema flipper. E a gente não tem só esse flipper tradicional, a gente tem alguns tipos de flipper, como por exemplo a gente tem com o QS Pelark, que tem aqui na parte de trás um flipper tradicional, mas é um flipper diferente, como vocês podem ver, a questão
da alavanca aqui da flipper tab, como eles chamam, fica para a parte de cima do canivete ao invés da parte de lado do canivete. E esse aqui é um modelo que também conta com o chamado front flipper, que fica aqui na parte da frente, você vem com o seu dedo polegar e abre dessa forma. Então é um jeito mais estiloso ali, por exemplo, de abrir. Então a gente tem alguns canivetes que, por exemplo, combinam vários métodos de abertura, como por exemplo o QSP Hornbill, em que ele combina um buraco da lâmina ali, como vocês podem ver. Ele também tem a questão dos thumb studs e ele também conta com o chamado então front flipper, que você vem e abre dessa forma aqui. Então é comum a gente ter uma série de métodos de abertura combinados. Então aqui a gente tem, por exemplo, nesse Denko AD20.5 o buraco da lâmina com o thumb stud. E alguns mecanismos tem também a questão de uma relação entre a trava e a lâmina. Então, para abrir, você pode simplesmente, por exemplo, acionar a trava e chacoalhar ali o canivete. Isso também acontece, por exemplo, com modelos com a trava Compression Lock. Se você quiser vir aqui só apertar o Compression e sacudir a lâmina, você consegue abrir ele de uma boa. Modelos com a trava do tipo Axis Lock, você também consegue fazer assim. E modelos com a trava Button Lock também dá para vir fazer assim. E dependendo do tipo de trava e da força do detente, você consegue só segurando a questão do cabo e fazendo um movimento assim, abrir o canivete simplesmente com a força da inércia da lâmina. Então se você vem aqui e abre assim, você consegue só chacoalhando abrir a lâmina. Não são todos os modelos que conseguem fazer isso. Então, por exemplo, canivetes que tem um detente aqui um pouco mais forte, como por exemplo esse PM2, você pode chacoalhar à vontade ali que a lâmina não tem peso suficiente para abrir o canivete com essa questão da inércia. E outro detalhe interessante é que, por exemplo, dependendo do tipo de trava, às vezes não é possível utilizar um tipo de abertura. Então, se você tem um canivete como, por exemplo, um backlock, você não consegue fazer um backlock flipper. Porque, por exemplo, na questão dos flippers, você tem que ter o espaço aqui atrás para fazer essa alavanca. Então, com a trava backlock, a trava fica nessa parte, você não consegue colocar as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso, por exemplo, que fica bem mais difícil você fazer canivetes com abertura flipper e trava Axis Lock ao mesmo tempo. Dá para fazer, mas você precisa fazer com que o formato da lâmina venha aqui e contorne a questão da trava. Então, normalmente tem uma geometria bem mais complicada ali de se projetar. Sendo que o próximo método que eu quero mostrar para vocês é um dos meus métodos favoritos, que é justamente a abertura pelo sistema Wave. Então o sistema Wave ele tem meio que essa orelhinha que vem aqui por cima do canivete, uma patente da marca Emerson. Vocês podem ver ali, ó, Emerson patente, que no caso, por exemplo, se outra marca quiser usar, como a Spyderco usou aqui, eles têm que pagar um pouco da patente da Emerson. Por isso canivetes com abertura Wave costumam ser um pouco mais caros, por exemplo, que canivetes sem esse tipo de abertura. E como funciona a questão da abertura Wave? Quando o canivete está preso no seu bolso, então o canivete está no seu bolso, quando você vai tirar o canivete do bolso, essa parte aqui vai pegar ali na questão do tecido do seu bolso, vai girar, então quando você está puxando, o canivete vem e já sai aberto na sua mão. Então um sistema de abertura muito interessante, sendo que existe um acessório chamado Snaggletooth, então esse acessório aqui, que você pode prender então em canivetes que tem thumb studs, e com esse tipo de acessório você consegue transformar um canivete que, por exemplo, tinha uma abertura somente por thumb studs, em um canivete com o tipo de abertura Wave. Então um canivete que, quando você está com ele, por exemplo, aqui clipado então no seu bolso, quando você vai puxar, se a gente vem aqui, ó, tentar fazer mais devagar, quando você vem puxando aquela parte, pega ali no canto do bolso e abre o canivete dessa forma. Então ele já sai aberto na sua mão. Então o método de abertura Wave é muito interessante, sendo que realmente fica mais prático para utilizar no dia a dia. Mas, por exemplo, se você está num ambiente em que você puxar um canivete, sair aberto do seu bolso, fazer esse barulho a mais e tudo mais, seja algo que chame mais atenção, é só na hora de você tirar ele do bolso, você coloca de um jeito ali que essa parte não vai pegar no tecido. Daí você pode pegar e abrir da forma tradicional. No caso, esse aqui é um Spyderco Endura 4 Wave com umas talas que eram de outro modelo de Endura. Vocês não encontram ele de fábrica saindo assim, então modifiquei ele para ficar com esse visual. Mas o Endura Wave é um modelo que eu gosto tanto que eu tenho dois dele. Então, são poucos os canivetes que eu tenho dois mesmo, quando eu tenho dele replicado, porque realmente eu gosto muito do modelo. Sendo que com isso eu falei para vocês já o que eu queria comentar sobre os métodos de abertura. Então agora eu quero comentar um pouco com vocês sobre os diferentes tipos de acabamento que a gente encontra nas lâminas. Então o primeiro que eu quero falar um pouco é a questão do acabamento polido. Então realmente esse acabamento aqui espelhado que a gente costuma encontrar, por exemplo, nos modelos da Victorinox. Esse é um acabamento muito bonito, é um acabamento que acaba riscando bem mais fácil do que, por exemplo, um acabamento escovado, que a gente chama de satin, mas também é um acabamento que ele tem uma grande vantagem em relação à questão da corrosão. Então, quanto mais polida a superfície da lâmina,
menos ela tem ali rugosidades, espaços onde pode juntar a umidade, facilitando a questão da ferrugem. Então, os modelos da Victorinox, um dos principais motivos para eles serem muito difíceis de enferrujar é justamente a questão do acabamento deles ser esse acabamento espelhado, então esse acabamento muito polido. O segundo acabamento que eu quero falar um pouco para vocês é justamente esse acabamento chamado de escovado, que eles chamam de satin. Então, por exemplo, aqui nesse modelo da Buck, a gente tem um acabamento do tipo escovado. Como vocês podem ver, ele tem ali os traços, então, da lixa que eles utilizaram para fazer o desbaste. Sendo que esse acabamento escovado pode ter traços um pouco mais proeminentes, então de uma lixa um pouco mais grossa, como por exemplo a gente tem no modelo SR1 da Cold Steel, vocês podem ver aqui, é um acabamento de uma lixa bem mais grosseira. Ou a gente também pode ter, por exemplo, esse acabamento com lixas mais finas, como a gente tem, por exemplo, aqui com o modelo SRM 9201PB. Sendo que o canivete pode, por exemplo, também combinar, usar em uma área ele usar a questão do acabamento satin em um sentido, e em outra área ele utilizar também o acabamento satin, porém com a lixa em outro sentido, como vocês podem ver com o Tough Light. Aqui na parte reta a gente tem acabamento nesse sentido, enquanto na parte do desbaste a gente tem acabamento nesse sentido. Então eu gosto muito do acabamento do estilo satin, ou seja, escovado, sendo que no meu ranking aí de acabamentos favoritos, ele só perde para o próximo, que é justamente o acabamento stonewashed, ou como eles chamam aí, como se fosse um lavado de pedra, que vocês podem ver como é feito, sendo que o stonewashed também pode ter uma série de, digamos assim, granulaturas em que ele é feito diferente. Então aqui pela câmera é um pouco mais difícil de mostrar, mas por exemplo, se a gente comparar a questão do stonewashed do modelo QSP Pelican com o stonewashed do modelo Giant Mouse Nazca, eles têm sim um acabamento ali diferente. Uma coisa que eu gosto muito desse tipo de acabamento stonewashed é que ele ajuda muito na questão de não mostrar sinais de uso na faca. Então ele esconde muito bem os arranhões, as marcas de uso que você tem realmente com o canivete. Então, por exemplo, aqui a gente tem também diferentes stonewasheds. Um canivete que eu gosto muito da forma como eles fizeram o stonewashed. Aqui ele está com um pouco de sujeira de dedo, mas se eu mostrar para vocês é, por exemplo, os canivetes da Denko. Vou limpar ele aqui um pouco. Mas aqui então vocês podem ver, eu acho que fica bem bonito esse tipo de acabamento stonewashed mais marcado, como por exemplo a gente tem nesse modelo Denko AD 20.5, sendo que a gente também tem lâminas que combinam diferentes tipos de acabamento, como por exemplo esse ZT que tem aqui na parte do desbaste, um acabamento do estilo satin, então aqui a gente tem um satin, e ali na parte então onde a gente tem o logo a gente tem um acabamento do estilo stonewashed. Eu acho que fica um contraste muito bonito também. E às vezes a gente também tem esse tipo de contraste com diferentes tipos de acabamento, como por exemplo aqui a gente tem um Black Stonewashed, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no modelo Elementum, relacionado aqui com a questão de um acabamento satin, isso nesse tipo de modelo de QSP Gavial. Então o próximo modelo que eu quero mostrar para vocês é o acabamento então do tipo jateado, que a gente tem aqui nesse modelo de Civive, no caso Civive Altos, que é um acabamento interessante, porque ele é um acabamento que vocês podem ver, ele não reflete tanto a luz, então é um acabamento mais fosco. Ele é bem bonito por esse sentido, ele também costuma ser um acabamento um pouco mais barato para a marca fazer, porque ela simplesmente pega a questão da lâmina e joga um jato de areia ali sobre ela com uma máquina, então faz o processo de jatear a lâmina. Uma desvantagem do acabamento do estilo jateado é que, por exemplo, os modelos da Lederman que tem esse acabamento, eles acabam sofrendo bem mais com a questão da corrosão. Por quê? Porque o acabamento do estilo jateado ele tem mais poros, então ele é bem mais poroso, consegue juntar bem mais umidade, então é muito mais fácil para uma lâmina com acabamento jateado enferrujar do que, por exemplo, uma lâmina com acabamento espelhado. Então é, por exemplo, por isso que eu não gosto de ver canivetes feitos com aço D2, que é um aço que tem um pouco mais de facilidade para oxidar, feitos com acabamento então jateado. Partindo agora para a questão dos acabamentos mais escuros de lâmina, a gente tem a pintura. Então essa aqui é a pintura, por exemplo, com o 9211, que é um canivete mais barato. E justamente por ser um processo mais barato, a gente costuma encontrar ele em canivetes mais baratos, que caso tivessem alguns tratamentos mais caros, como por exemplo o Cerakote e o DLC, sendo que o DLC é o mais caro aqui da mesa, seriam tratamentos aí mais custosos, então aumentariam o preço geral do canivete. Então canivetes mais baratos a gente simplesmente costuma ter uma pintura. Essa pintura é mais fácil de sair, então conforme você vai utilizando o canivete, esse aqui é um que eu deixei mais bonito, que eu uso pouco, justamente porque eu tenho um outro modelo de 9211, que é o que eu costumo utilizar mais com a lâmina do estilo satin. Esse aqui é um modelo que, por exemplo, ele chegou até mesmo a perder a ponta, então ele já caiu de ponta, eu refiz a ponta. E uma coisa que eu acho interessante dos modelos com acabamento satin é que você pode, por exemplo, tirar um pouco de material aqui do dorso da lâmina sem retirar a questão da pintura. Enquanto, por exemplo, com o acabamento preto, se eu tivesse que refazer a lâmina, tá vendo que essa lâmina aqui é um pouquinho menor que aquela?
Só na questão de tentar tirar um pouco de material do dorso, eu já teria que tirar primeiro a questão do acabamento. E aí a gente também tem um balanço que, por exemplo, em canivetes que são feitos em aço D2, a questão de ter uma cobertura de lâmina, como por exemplo uma tinta ou Cerakote, protege eles da oxidação. Mas se eles oxidarem por cima da lâmina, vocês não conseguem, por exemplo, utilizando aquela dica que eu passei para vocês de usar sapólio sobre algum tipo de oxidação leve nas lâminas, então se enferrujar só um pouco, você consegue tirar com sapólio. Porém, se você tentar fazer isso com um tipo de acabamento, como uma pintura, provavelmente você também vai tirar ali o acabamento e não somente a ferrugem. Então é um balanço entre proteger mais e, se você tiver que refazer o acabamento, você também tirar o acabamento preto da lâmina. Então o Cerakote é um tipo de acabamento que acaba sendo um pouco mais resistente que a maioria das pinturas, mas ainda assim ele consegue sair aí relativamente fácil. A gente também tem, por exemplo, o Black Stonewashed, onde primeiro é feita a questão de algum tipo de oxidação para deixar a lâmina escura e depois eles fazem o processo então de Stonewashed, em que a lâmina fica em algum tipo de tambor com algumas pedras e com esse tambor rodando, a lâmina fica rodando lá por um tempo até ela conseguir ter esse acabamento na lâmina, como vocês podem ver também no modelo Baby Bunter, que tem um acabamento aí mais texturizado. Sendo que aqui a gente tem mais um tipo de acabamento, que é o chamado DLC, que algumas marcas, como por exemplo a Spyderco e a Cold Steel utilizam. Sendo que no caso da Cold Steel é um acabamento um pouco mais brilhoso, então não é tão fosco quanto esse que a Spyderco utiliza. Então o DLC é um tratamento que ele tem uma dureza muito elevada, esse é um modelo que eu tenho desde uma época que eu não tinha tantos canivetes, então eu já usei muito ele, e como vocês podem ver ele tem um desgaste ali, mas ele não é como por exemplo uma tinta ou Cerakote que acabam riscando com mais facilidade. Com os modelos em DLC, por exemplo, como a borracha escolar, você normalmente consegue tirar os riscos da lâmina, que na verdade costumam ser algum tipo de resíduo de algum material que você cortou e não um risco no DLC em si. Sendo que a desvantagem do DLC é tanto a questão do preço bem mais elevado e a questão que também não são todos os aços que aceitam algum tipo de tratamento DLC sem acabar atrapalhando a questão do tratamento térmico. Então é um processo que envolve aquecer bastante a lâmina e dependendo do tipo de aço isso pode afetar a questão do tratamento térmico. Sendo que os acabamentos, por exemplo, mais foscos ou com a lâmina preta costumam chamar menos atenção, enquanto com os modelos que brilham mais, então que refletem mais a luz, costumam aí chamar um pouco mais de atenção. Mas para o vídeo de hoje era isso que eu queria comentar para vocês, um pouco das vantagens e desvantagens de cada tipo de acabamento. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo e nas lojas parceiras do canal com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto. Então na loja Facas HQ e na loja da Wolf Attack. Sempre que vocês compram utilizando meus links ou algum cupom do canal, vocês me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então pro vídeo de hoje é isso e até amanhã.